Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o açúcar. Você sabia que o nosso corpo manda a mensagem que estamos comendo muito açúcar, só que a gente não percebe? Quando eu falo de açúcar, não é só do açúcar que a gente coloca no cafezinho no suco. Do açúcar que vem em outros alimentos que a gente às vezes nem sabe que tem. Tá, mas qual é o problema de comer açúcar? O problema de comer muito açúcar são as consequências, que são muitas, como obesidade, talvez a obesidade mórbida, o diabetes, o Alzheimer, as doenças cardiovasculares como o infarto, o AVC. Muitas dessas doenças, a maioria de nós aprendeu a associar à idade, mas não é assim que a Bela toca. Essas doenças estão muito mais associadas ao nosso emocional abalado e em disfunção e ao excesso de açúcar no sangue do que propriamente a idade. Vou deixar aqui 7 sinais para você se autoavaliar, se observar no dia a dia, se isso acontece com frequência com você, tá bom? Primeiro, fome constante. Existem alimentos onde o sabor não é doce, mas contém açúcar e amido. O que é amido? Amido é um carboidrato maior que você vai comer naqueles alimentos que não tem sabor doce, mas tem muito açúcar. O amido são calorias vazias, praticamente sem nutrientes. O pão, o biscoito, as farinhas brancas, os bolos. Preste atenção, quando você come pão, geralmente depois de 2 ou 3 horas você está com fome de novo, não é? Por quê? Porque seu corpo continua pedindo nutrientes que ele precisa e você não deu. É diferente quando a gente come alimentos densamente nutritivos, como as carnes, por exemplo, ou legumes, como a batata doce, o aipim, o inhame, a abóbora. Segundo, papilas gustativas viciadas. O que são isso? O que são papilas gustativas? São órgãos sensoriais que percebem e captam o doce no nosso corpo. E se você não consegue mais apreciar, por exemplo, o sabor amargo ou azedo, ou se não consegue mastigar uma acerola, um kiwi, ou tomar um suco de abacaxi, por exemplo, sem adicionar açúcar ou adoçante, ou mesmo café sem açúcar ou adoçante, quando você não aprecia mais os aromas como o cheiro doce, o sabor doce natural da fruta, se você não consegue perceber que o alimento que você está comendo está doce demais, é sinal de que as suas papilas estão entupidas, cheias de açúcar, te deixando viciado em comer açúcar. E não é à toa que cada vez mais começa a aumentar o teor de açúcar nos alimentos processados. E já vem escrito, né? Alto teor de açúcar. Então fica atento a isso, certo? Terceiro sinal: fazer xixi e beber água o dia todo. Isso pode ser um sinal de seu corpo estar tentando se livrar do excesso de açúcar no sangue, correto? Quarto sinal: desejo de comer doce. Quando comemos açúcar, estimulamos dentro do nosso cérebro um hormônio chamado dopamina. E ele nos faz sentir prazer, alegria e bem-estar. Porém, vamos dizer que 5 minutos depois de você comer um doce, você quer mais. E é assim com os vícios. Os vícios do álcool, do fumo, até nas horas das redes sociais. Porque isso estimula o prazer. E a maioria de nós aprendeu isso na infância, sabe como? Lembra daquelas vezes que a gente ia tomar vacina? Ou eu, dentista, por exemplo? Ou então a mãe dizia assim, se comer tudo, no final tem surpresa. O que a gente ganhava depois? Alguém sabe? É isso mesmo que você lembrou. Um sorvete, um pirulito, um doce qualquer. É a recompensa. Mas nossos pais faziam isso sem saber o que estava causando no nosso cérebro, consequentemente no nosso corpo. Mas nós agora sabemos que precisamos corrigir isso para as próximas gerações, certo? Então escolha sim um dia da semana para comer um doce, sim, mas com moderação, não durante a semana toda, certo? E tem muitas receitas saudáveis que podemos fazer e comer que vão gerar dopamina e bem-estar sem detonar com a nossa saúde e sem levar açúcar para o nosso sangue. Quinto sinal: glicação da pele. Que diacho é isso, Rosana? Glicação da pele é o açúcar em excesso sendo expulso através da pele, causando às vezes acne, as espinhas, às vezes até alergias. E causa também envelhecimento precoce. Geralmente o diabético ou os obesos têm envelhecimento da pele mais acelerado. Então preste atenção na sua pele.
correto? E você tem tido muitas alergias frequentes. Sexto sinal: dificuldade de cicatrização dos ferimentos. Nesse caso, a diabetes já pode estar instalada no seu sangue, então preste bem atenção. Sétimo sinal: energia corporal instável. Quando você tem oscilação o dia todo, com picos de energia entre alegria e desânimo, em algum momento você está muito feliz, em algum momento você está muito triste, e você só fica feliz quando você vai lá e come um docinho, ou toma um café com açúcar, ou açúcar com café, então você precisa prestar atenção. Isso tem a ver com os sinais 1 e 4. A fome constante, que é onde você busca comer várias vezes no dia, e a vontade e o desejo de comer doce diariamente sem controle. Certo? Então, vamos mudar isso? Tá na hora, né? Tem um fato importante a ser falado aqui. Às vezes, quando nos sentimos sozinhos, precisando de alguém para conversar, tomar um café, uma bebida gelada talvez, e não temos essa pessoa, nós buscamos esse acolhimento na comida, geralmente nos doces e nas massas. E na frequência desses fatos, pode ser gerado nesse processo uma depressão, te tornando compulsivo em buscar na comida algo que te gere prazer, que te faça sentir bem e feliz, sem perceber o estrago gigante que está fazendo no seu corpo e no seu sangue. Então eu sugiro a você, busque uma atividade que seja prazerosa. Talvez aquilo que você fazia quando era mais jovem, que te dava prazer e alegria. Ah, mas eu já estou velho, já passei da idade. A gente nunca está velho para ser feliz. Busque conhecer pessoas novas, ter conversas diferentes. Se você tem um cantinho, por exemplo, de terra no seu quintal, plante o que você come. Aquela salsinha, aquela hortelã, aquele morango, aquela couve. Plante. Outra coisa que você pode fazer é sair de casa. Vá à praça, perto da sua casa. Ou veja o nascer do sol, ou o pôr do sol. Dá uma boa caminhada, estica o corpo, estica as pernas e, principalmente, busque se alimentar melhor. Olhe para você. Você é perfeito. Tenha amor por esse ser humano magnífico que você é. Deus te criou perfeito. E nosso corpo funciona perfeitamente. Mas a gente acabou escolhendo alimentações em que quebram esse sistema perfeito que Deus fez. Então precisamos desaprender isso e comer melhor, botar coisas melhores dentro do nosso corpo. Porque tanta comida como o ambiente faz muita diferença na nossa vida, certo? Aqui a gente precisa trocar o açúcar refinado pelo açúcar demerara ou o açúcar ou aquele adoçante xilitol, para ficar menos ruim para o nosso corpo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Beijo no coração.